Glória a Jesus. Amém. Queridos irmãos, quero convidar aqui a professora Ângela Rainer. Ela é a nossa coordenadora pedagógica do nosso centro de estudos. Ela vai nos falar nesta noite sobre a formação protestante brasileira, sobre como que chegou o protestantismo no Brasil, especialmente a partir do protestantismo de imigração e depois o protestantismo de missão. Ela vai estar nos explicando isso nesta noite. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém, amém, meus queridos. Antes da gente começarmos, vamos fazer uma oração? Assim como vocês estão, vocês podem permanecer, tá certo? Podem ficar à vontade. Senhor, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te louvamos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de aprender mais sobre a tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de termos um tempo específico, Senhor, para estudar mais e mais sobre ti. Nós queremos te pedir que o Senhor continue conosco, Senhor. Que o Senhor ministre aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos ensinar, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja nos direcionando, ministrando sobre nós. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que for falado aqui, tudo aquilo que for dito, seja para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos, é o que nós já te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muitos aqui já me conhecem, meu nome é Ângela, né? Foram meus alunos, ou vão ser. Aqueles que foram meus alunos fizeram assim, graças a Deus. Né, irmão? Graças a Deus. Porque tem uma fama aí que diz que eu sou muito rígida, né? Mas isso é conversa do povo, viu? Eu sou pior do que aquilo que o povo fala, viu, gente? Vocês podem ter certeza disso, não é, irmã Lúcia? Nós vamos falar sobre a formação protestante brasileira. Aqui no início já tem aqui, ó, botei para vocês terem uma noção de uma foto de uma típica família de imigrantes chegando ao Brasil, tá certo? Para a gente ter uma noção de como que eram essas pessoas, muito simples, filhos, famílias inteiras, pais, avós, bebês de colo, toda essa gama de pessoas. O texto que nós vamos tratar está lá na apostila, né? O texto de vocês aí, página 50 e 41. Não estão ligados? Quase que eu pegava vocês. 41. Então, está baseado no texto de Gideon Alencar, Protestantismo Tupiniquim, está aqui. Eu coloquei uma copiazinha do livro. E eu tomei a liberdade de colocar um outro texto que eu uso também no Centro de Estudos, que é um livro muito bom, que é da editora Ultimato, que é do Elben César, que é a história da evangelização do Brasil, dos jesuítas aos neopentecostais. Não é um livro caro e é um livro muito, muito, muito bom, porque ele consegue resumir em breves palavras, de forma muito direta, todo um período histórico muito grande. Então, para quem quer uma noção básica daquilo que vai ser tratado, e algumas informações muito interessantes que você vai achar no livro dele. Inclusive, tem um outro livro dele aí fora, sobre Lutero, também de Elben César, também com uma linguagem muito acessível. Então, quem se interessar, depois já sabe. Segundo Alencar, o protestantismo brasileiro, ele é anticatólico. O protestantismo se estabelece no Brasil como um contraponto ao Vaticano, acrescentado pelo fato de que 70% dos convertidos vêm do mundo católico. Assim, a Igreja Católica é a maior doadora do mundo evangélico brasileiro.
E realmente é, né? Realmente é, e ainda continua sendo e continua ainda nessa mesma ideia. A Igreja Católica foi a religião oficial do Brasil entre 1500 e 1889, quando vai haver essa separação de república e Estado. Mas até então ela era a religião oficial. Valendo-se disso, né, ela garantiu exclusividade e havia uma certa até acomodação por parte do povo e até dos católicos em relação à evangelização, né, da igreja. A Inquisição também foi um ponto que garantia essa homogeneidade católica da nação. A falta de melhor trabalho de evangelização e de catequese transformou o catolicismo mais numa herança cultural, sociológica do que uma convicção de vida. A situação vai mudar no século XIX. Antes da gente chegar nesses dois motivos ali do século XIX, quem já evangelizou no sertão, e até aqui na capital, quem já esteve evangelizando por aqui é muito comum a gente ouvir assim: não, eu sou católico porque meu pai era católico, meu avô era católico, meu bisavô era católico, todo mundo da minha família é católico. Ouve-se ou não ouve-se? Ouve muito isso. Então, é isso que ele está falando aqui, dessa herança cultural. A pessoa é católica, não sabe nem por que é católica, mas ela é católica porque o pai era católico, o avô era católico e permaneceu essa herança cultural, tá certo? Essa situação, ela muda a partir do século XIX por dois motivos importantes. Travou. Foi. Primeiro, na esfera política, os liberais achavam que o protestantismo era a religião da democracia e do progresso. E, em segundo lugar, as grandes imigrações alemãs e os comerciantes ingleses que colocaram o catolicismo face a face com um interlocutor diferente, o protestantismo, o protestante. Lembra daquilo que o pastor falou ontem à noite sobre as questões históricas que vão fomentar a questão do protestantismo, da reforma? Então, essa ascensão dessa nova classe média, questionadora, pensante, né? Ela vai ajudar nesse sentido também, de questionar esses absolutos antes inquestionáveis. Aí, nós vamos para os pontos que nós vamos tratar do nosso texto de hoje à noite. Vocês já repararam que algumas coisas não estão aí no texto. Então, se você quiser acrescentar e colocar, fique à vontade, tá bom? Algumas coisas eu acrescentei para ficar um pouco mais com o meu jeito. Certo? Pronto. Mas não alterei o sentido do primordial do texto. Então, vamos falar sobre protestantismo de imigração, de missão, pentecostal e contemporâneo. São 4 pontos. Então, o primeiro, protestantismo de imigração. O que era isso? O primeiro período do século XVIII, XIX, é do protestantismo étnico, ou o protestantismo de imigração. O que é isso? Trata-se do protestantismo que veio ao país, né, a partir do século XVIII. Que é o quê? No Brasil, o Império Português resolveu abrir os portões às nações amigas e à religião dos ingleses. Nesse primeiro momento, o acordo Inglaterra e Portugal, em 1810, proibia a construção de templos. Os cultos deviam acontecer apenas em residências, apesar de, em 1808, se admitir a presença protestante. A Constituição de 1824 estabelece como religião oficial o catolicismo. E isso implica numa série de questões para os imigrantes católicos. Para imigrantes não católicos.
Essa questão do abrir os portos às nações amigas, na verdade, havia um temor em relação à invasão do território, né? E precisava-se de gente para trabalhar, para povoar a terra e para ter um povo, porque haviam portugueses, espanhóis e escravos, negros, né? Índios, indígenas. Então, precisava de uma outra mão de obra, precisava ocupar esse território, para que não houvesse invasão de outras nações. Então, aquela coisa, né? Eu dou uma mão, você me dá outra e a gente vai caminhando, né? Então, nada na história acontece por acaso. Nada na história acontece, não. Tem uma série de elementos que vão trabalhar para que isso aconteça, né? Para que isso vá se estabelecer. Seguindo, a religião, a negação. O que acontecia com esses não católicos? A negação de certidão de casamento civil, religioso, certidão de óbito, as pessoas não conseguiam. Cemitério, além da proibição, não podia, né, ser enterrado no cemitério. E a proibição do acesso ao serviço público e a cargos eletivos. Por isso, no sul do país, é muito comum você ter um cemitério protestante, cemitério de protestantes, de evangélicos, e um cemitério de católicos. É muito comum, até hoje ter isso, né? Tem o cemitério dos católicos e tem o cemitério dos protestantes. É uma herança histórica e cultural desse período histórico, dessa separação. Seguindo. Opa, foi demais. Pronto, a religião católica apostólica romana vai continuar sendo a religião do império, portanto, nada de torre, nada de sino, nada de cruz, peças que faziam parte da arquitetura das igrejas protestantes na Europa. Os luteranos que aqui chegaram por volta de 1824 eram mais ou menos em torno de 300 pessoas. Eles trouxeram consigo um pastor chamado Friedrich Oswald Sauerbrunn, que enviou o voo durante a viagem. Essa viagem durava mais ou menos 6 meses. Ficou sozinho com os seus 6 filhos. Era muito comum essas mortes acontecerem durante eram longas viagens, né? Ele vai ser pastor da comunidade de Nova Friburgo até os seus 80 anos de idade, aonde ele vem a falecer. Então foi um dos precursores que chegam com essa primeira leva de alemães que vêm para cá. Na sua grande maioria, esses homens e mulheres que vieram para cá trazendo nas suas malas, nos seus baús, não eram malas, nos seus baús, eram pequenos agricultores, um pequeno número de pessoas eram trabalhadores assalariados, mas a grande maioria eram agricultores e colonos na Alemanha, Áustria, Rússia, Polônia, naquela região. Para matar a saudade da sua terra, eles tentaram manter vivos seus elementos culturais, que é a língua, a gastronomia, a religião. Aí o Elben César faz a seguinte afirmação, ele diz assim, para matar a saudade da Alemanha, eles preservavam e mantinham as suas origens germânicas, o que se chamava de solidariedade étnica. Isso era uma verdade muito, muito grande, muito forte. Isso só vai mudar no sul do país, no governo de Getúlio Vargas, na década de 30, 40, 50, ali depois. Tanto é que essa jovem senhora que está sentada aqui é minha mãe. Fica em pé, mãe. Essa jovem senhora bonita aqui é minha mãe. Essa benção. Minha mãe, pode sentar, mãe, obrigada. Minha mãe foi aprender português na escola. Foi aprender português na escola. A língua em casa que falavam era só alemão. E daí, quando foi para a escola, tinha que falar o português.
Então, eles sofreram muito para aprender a falar português. Meu pai foi aprender a falar português também na escola. Então, havia essa dificuldade muito. E a partir da década era obrigado você aprender a falar o português. Não podia mais falar o alemão. Queria se criar um sentimento nacionalista, de uma única língua, né? Para que tirasse essa questão, essa herança cultural tão forte. Até hoje, a minha bisavó, ela fala melhor o alemão do que o português. Ela tem uma dificuldade muito grande. O meu avô falecido já, os meus avós, né, falecidos, também. Tinha uma dificuldade muito grande em relação a... Eles se comunicavam e se expressavam melhor em alemão do que em português. Até o fim da sua vida. A minha bisavó nunca aprendeu português. A minha bisavó nunca aprendeu. Eu lembro de criancinha e visitar ela, ela nunca aprendeu a falar o português em si. Isso aqui é uma típica família de colonos do Rio Grande do Sul. Esse senhorzinho aqui, esse rapazote, é meu avô. Esse é o avô do meu avô, Rúlius Gross. Esse é meu avô, Arthur, né? A avó dele, os tios e ele aqui junto com eles. Uma típica família alemã, protestante, que chegou no sul do país. Não tinha direito noção daquilo que ia encontrar aqui. Então, eu sou a segunda geração de colonos alemães no Brasil. O meu pai, primeira geração, segunda geração de colonos nascidos aqui. Ninguém sabe muito bem disso. A minha família é de tradição luterana. Eduardo foi me pescar dentro do seminário luterano. Aí, quando eu vi esses belos olhos, não teve jeito. Aí hoje estou aqui, falando com vocês sobre a história da evangelização do Brasil. E quando eu comecei a preparar a palestra, quando eu comecei a ler o texto, Jesus, o que é isso? Que mistério é esse? Aí lembrando das histórias, né, das coisas que aconteceram. Segundo Alencar, os luteranos não vieram para evangelizar, e sim para trabalhar. Portanto, não cresceram para incluir os brasileiros com seus preconceitos raciais e sua dependência teológica e eclesiástica da Alemanha. Em certo ponto, ele tem verdade, mas eu não concordo com o todo da afirmação dele. Séculos depois, o luteranismo brasileiro tem uma atuação significativa tanto em lutas sociais dos mais pobres quanto na área acadêmica, com fortes escolas. A cultura sulista é inegavelmente marcada pela influência do protestantismo alemão. Eu não concordo com ele, com Alencar em certo ponto, porque eu acho que você exigir demais de um povo desse que tenham consciência teológica, missionária, de tentar ter um relacionamento, estabelecer um relacionamento com o povo daqui. Eles têm toda uma questão cultural e cosmovisão por trás. É um povo que vem fugido da Alemanha, fugido no sentido de que estão fugindo da guerra. Esse meu tataravô aí lutou nos bolcheviques, né? O meu bisavô fugiu de lá também porque não queria mais estar na guerra. Então, perderam familiares na guerra, eles não tinham direito para onde ir. Então, o que eles conseguiam fazer para lembrar da sua terra natal, eles tentavam fazer, que era o quê? Manter a sua cultura viva. E por isso, muitas vezes, se fecharam. Então, por isso, muitas vezes, não se preocuparam de ter um relacionamento com os nativos. Mas isso é por própria ignorância, né? E pela cosmovisão que essas pessoas tinham. Então, né, tem razão e não tem razão. O Alencar que me perdoe, que me desculpe, mas eu tenho que defender um pouquinho, né? Vamos seguir. Pronto, o protestantismo de
missão. O segundo momento histórico, de acordo com Alencar, é a vinda das missões, notadamente norte-americanas, para a fundação de denominações tradicionais. Como qual? A anglicana, 1808, a congregacional, 1855, a presbiteriana, 1859, e a batista, em 1882. Marcando assim o início de um protestantismo de conversão e de mudança de vida, né? Só a partir desse período, então, que vai ver aquele início dos primeiros missionários que aqui chegam e que vão ter muita dificuldade de adaptação, porque eles estão, a grande maioria vem de países frios, com inverno rigoroso, com neve, chega aqui, um calorão, né? Um calorão, não estão acostumados com o clima. Muitos missionários vão a falecer por conta de febre amarela, né? Por conta de doenças tropicais que eles não conheciam. Então, é um período de muita dificuldade também. Eram anglo-americanos, os missionários protestantes que vieram para o Brasil na última metade do século XIX. A enorme e contínua movimentação missionária começou em 1855, com os congregacionais, e terminou em 1889 com os episcopais. Está lá no livro também do Elwen César, página 78. Alguns deles eram missionários biocupacionais, isto é, missionários e agrônomos, missionários e escritores. Fundaram igrejas, escolas, seminários, colocaram a Bíblia na mão do povo, o que não acontecia antes. Trabalharam em favor da liberdade religiosa no país e obrigaram a Igreja Católica a respeitar e a reconhecer essa diversidade religiosa. Embora o legado das conversões não tenha sido tão abrangente como será do período do pentecostalismo, né, das igrejas pentecostais, o protestantismo de missão, ele vai ter uma outra característica. Ele vai deixar um forte legado intelectual e acadêmico, né, que ainda nós percebemos até hoje. Um exemplo clássico, nós temos aqui, essa foto de 37. Gente, esse é o Colégio Americano Batista de Recife. Essa foto aqui é atual. Foi nesse colégio que se formou Gilberto Freire. Já ouviram falar, né? Casa Grande Senzala. Sociólogo, né? Conhecidíssimo. Então, e eu estava olhando um pouquinho ontem, e quem financiou os estudos de Gilberto Freire nos Estados Unidos vai ser a Igreja Batista. Vai ser a Igreja Batista de Recife que vai financiar o estudo dele de pós-graduação. Depois, nos Estados Unidos, vai ser a Igreja Batista. E nós vamos ter vários outros colégios também, né? Universidades que vão vir desse cunho da questão do ligado à educação, de uma forma muito forte. O próximo ponto que nós vamos tratar, aí aqui uma escultura que representa a primeira Santa Ceia protestante no Brasil, em frente à Catedral Presbiteriana no Rio de Janeiro. Escrito aqui, memória de mim, aqui a catedral aqui atrás. Pronto, aí nós vamos entrar no terceiro ponto, que é o protestantismo pentecostal, que seria um terceiro momento brasileiro, esse pentecostalismo, né, um movimento que surgiu entre os negros nos Estados Unidos. Aí nós vamos ter Simon, que alugou um armazém. Essa história você já conhece, né? Na Rua Azusa, e dá início à sua missão de fé apostólica lá em Los Angeles. O movimento teve repercussão sobre todo o país e no exterior. Aí nós vamos ter no Brasil, desembarcando Simonton, no Rio de Janeiro, em 59, e 859, e Gunnar e Daniel desembarcaram em Belém do Pará, meio século depois, em novembro de 1910. Mas isso já vai também, na próxima palestra, meu colega vai falar um pouquinho mais sobre isso. O que eu quero destacar é que Simonton
ele vai fundar a Igreja Presbiteriana do Brasil, né? E os suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg, fundarão a Assembleia de Deus do Brasil. Foram necessários pouco mais de 40 anos para surgirem quase ao mesmo tempo mais 3 grandes grupos pentecostais no país, que vai ser a Igreja do Evangelho Quadrangular, 1915, a Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, 1955, e a Igreja Pentecostal Deus é Amor, 1961, que são as grandes igrejas pentecostais. Às vezes a gente até acha que é neopentecostal, né? Mas elas entram no sentido de históricas, né? Por conta da data de fundação. Aí nós temos já Daniel Berg e Gunnar Wingren, fundadores da Assembleia de Deus em 1911, com Bíblias inários em português, o que vai ser um elemento diferencial. Atingem ex-escravos e seus descendentes, nordestinos, seringueiros, desempregados, que retornam a seus municípios de origem, levando a mensagem, e em menos de 20 anos atingem todo o Brasil. Eu queria ter trazido para vocês uma foto, eu procurei ontem no site da igreja lá no Sul e não achei. O interessante é que eles chegam no Brasil, né, em 1911, não é isso? 1901, Daniel Berg e Gunnar Wingren, não é isso? E se você tiver tempo depois, anota aí na sua apostila aí, procura um lugar chamado Condor, lá no Rio Grande do Sul. Vai no Google Maps e procura Condor. Se achar Condor, você procura ver se há um lugarzinho no interior do Condor chamado Rincão dos Pinheiros, que é onde a Igreja Assembleia de Deus vai chegar. Condor fica mais ou menos a 600 quilômetros da capital, Porto Alegre, noroeste do estado, interior do interior do interior do interior. Rincão dos Pinheiros é no interior da cidade chamada Condor. Essa cidade tem 7.000 habitantes hoje. A uns 15, 20 quilômetros por aí fica essa localidade. Em 1924 é fundada a primeira igrejinha lá no interior do Rio Grande do Sul, na casinha do irmão. Em 36, 38 você já tem uma pessoa tomando conta da igreja, já tem se reunindo. Então começa no interior do interior. Por quê? Ele esteve naquela região, veio, chegou, começou a falar para os vizinhos e acabou evangelizando. Isso que é uma coisa fantástica desse protestantismo de imigração. Porque eles também eram imigrantes, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Só que eles tiveram a visão de usar a questão da língua do povo, na área em português, atingir o povo, falar na linguagem com que o povo entendesse. E chegou lá no sul, no interior do Rio Grande do Sul. Talvez vocês consigam achar. Bom, quem conseguir achar onde fica Condor, tá bom? Que foi onde eu nasci. Aí depois coloca lá no Face, tá? Achei, professora. Tá aqui, existe no mapa. Vamos lá, seguindo, para nós não perder tempo, senão... Protestantismo contemporâneo. Para o protestantismo contemporâneo, o nosso amigo Alencar aqui, professor, apresenta uma série de nomenclaturas: Agência de Cura Divina, Sindicato de Mágicos, Pentecostalismo autônomo, Pentecostalismo de terceira onda, Neopentecostalismo e ainda pós-pentecostalismo, certo? Porque é um período de mudança dentro dessa questão desse protestantismo. A data que marca a entrada do protestantismo brasileiro na modernidade é o ano de 1953, é o lançamento da Cruzada Nacional de Evangelização, com suas guitarras, suas baterias, suas tendas, as suas pregações de cura, a ideia de que
Aí que isso vai gerar depois, mais tarde, aquela ideia da igreja do evangelho quadrangular, né? Jesus cura, salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, né? São os quatro pilares. Para quem não sabe o que eram essas cruzadas da evangelização, eu procurei lá tentar trazer para vocês um pouquinho. Eram tendas mesmo, gente, que nem de circo, e aonde se reuniam as pessoas, então, para ouvir. Aqui está o pregador, ó. Tá? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para ouvir sobre... É uma outra forma de evangelização, é uma outra forma, então, de pregação do evangelho. As considerações finais. De acordo com o último censo, a Assembleia de Deus está em torno de 29,12% da população de evangélicos. É a maior população de evangélicos. Aí nós temos batistas, Congregação Cristã, Universal do Reino de Deus, a Quadrangular, Adventista. Aqui atrás os luteranos, orem pelos luteranos, presbiterianos e algumas outras igrejas protestantes que são mais tradicionais e conservadoras, e protestantes sem denominação determinada, que são 22%. Isso nos mostra que também nós temos uma grande responsabilidade que nos é dada, né? Começou com um movimento pequeno, de 2 homens corajosos que não tiveram a sua vida por preciosa, que resolveram gastar os seus dias, né, com a pregação da palavra de Deus, e por isso que nós estamos aqui. Aquilo que o pastor até falou hoje à tarde, que foi falado, e ontem também, da questão de Lutero, Zwingli, Calvino, né? Homens que não tiveram a sua vida por preciosa e que gastaram os seus dias em estudar a palavra de Deus, em ensinar a palavra de Deus, e que se deixaram gastar por conta disso. Então, é de pessoas assim que nós estamos precisando. É de pessoas assim que nós precisamos. Pessoas que não têm a sua vida por preciosa demais. E que saibam que se Jesus não puder usar você, Ele vai usar outra pessoa. Mas que as coisas vão acontecer, elas vão acontecer. Então é melhor ser usado por Deus. É melhor deixar Deus te usar. E é por isso também que nós estamos aqui. É por isso que isso aqui está acontecendo. É por isso que existe o seminário teológico. Para que nós sejamos melhor capacitados para servir melhor a Jesus. Porque qualquer coisa que nós venhamos fazer é muito pouco, ainda diante daquilo que Deus fez por nós. É muito pouco diante daquilo que Jesus fez por nós. Não é verdade? Às vezes nós sentamos aqui na igreja e esquecemos de que não for o Senhor na nossa vida, onde nós andaríamos. Não é verdade? E isso tira de nós todo e qualquer tipo de autoridade, de orgulho próprio. Tira de nós. Porque não somos nós que somos bons. É Deus que é bom por meio das nossas vidas. Não é verdade? É Deus que é bom. Deus que é bom, e que mesmo nós sendo pecadores, Ele ainda nos usa para a honra e para a glória do seu nome. Voltando, qual é a intenção? Qual é então a marca da Assembleia de Deus? E Alencar, ele responde dizendo o seguinte: ela sempre foi uma igreja feita de gente que está próxima de gente, do povo que é povo para o próprio povo. É imigrante cuidando de imigrante, favelado cuidando de favelado, pobre falando para pobre. Expandiu-se sem dinheiro do exterior, nasceu pobre e permaneceu assim durante muitas décadas. No entanto, após 100 anos de pentecostalismo no Brasil, percebe-se na membresia assembleiana uma mobilidade social muito grande, que vai marcar o Brasil agora nesse século XX, pois os pais que eram semi-analfabetos, que não possuíram uma oportunidade de estudar, conseguiram fazer de seus filhos universitários. Quantos de vocês aqui
que estudaram e que, se você for perguntar ao pai e à mãe, tem muito pouco conhecimento, pouca oportunidade. Até alguns dos nossos alunos que chegam no CETAR dizem: olha, mas eu faz tantos anos que eu parei de estudar, eu nunca tive oportunidade de estudar, eu nunca tive oportunidade de... Venha, meu querido, venha, devagarinho, a gente vai botando um óleozinho nas catracas, né? Vai botando um óleozinho nas catracas, o negócio vai ficando bonzinho, quando vê, tá funcionando, que é uma beleza. Não é verdade? Não é assim que acontece? Primeiras aulas, todo mundo assustado. Depois, o negócio vai indo, você percebe, peraí, vamos lá. Oportunidade de estudar. Quantos de nós, meu pai e minha mãe, não tiveram essa oportunidade que eu tenho de estudar? Não tiveram. Mas fizeram questão de que os filhos estudassem. A grande maioria de vocês também. Seguindo, para terminar, no sermão de abertura do Congresso Missionário Ibero-Americano, Comiban, realizado no Palácio das Convenções em Anhembi, em São Paulo, em novembro de 87, Louis Bush declarou que a tocha da evangelização mundial já esteve nas mãos de Israel e agora nas mãos dos terceiros mundistas. Em vez de receber missionários, enviamos para todo o mundo. Amém. Amém. Nós temos, graças a Deus, vivido isso aqui dentro da nossa igreja. Não é verdade? Nós temos vivido isso dentro da nossa igreja. Temos nos tornado agora um celeiro de missionários. Não mais recebemos, mas já estamos na condição de enviar pessoas. E para fechar, uma das coisas que eu percebi durante essa análise desse texto, com a ajuda do pastor Gideon Alencar, com a ajuda de Welben César, dos livros que a gente já leu, é de que a diversidade institucional, litúrgica e doutrinária, ética e política, e entre outras variáveis que a gente vai ver, indicam a quase impossibilidade de estudar o fenômeno como um todo e de extrair dele generalizações, de generalizar, esse povo é assim, aquele povo não. Você vai ter uma gama de possibilidades. É possível que não haja um protestantismo só brasileiro, mas protestantismos brasileiros. Até porque nós somos um país muito grande. Neste país onde convivem o cosmopolitismo globalizado, o nacionalismo e um vigoroso regionalismo, a gente percebe isso muito forte aqui, dentro da igreja. Vocês já pararam para pensar? Que quando você tem algumas formas de culto que são padrão, acontecem em todos os jeitos, de todas as congregações da mesma forma. Só que, se você for observar, tem coisas que acontecem só aqui na central, ao culto, e algumas outras congregações mais perto da central. Só que se você for assistir um culto lá no sertão, tem práticas que são típicas de lá, que é da região, que é típico de lá. Se você sair daqui e for assistir um culto lá no sul, você já vai ter outra forma a questão geral são as mesmas, mas as particularidades que cada um tem. E consolidamos como uma sociedade multicultural e a religiosidade também plural, né? Porque você vai ter, por exemplo, uma ex-luterana formada numa escola luterana, de família de imigrantes, casada com um assembleiano que nasceu na Baixada Fluminense, veio para Paraíba, tem 2 filhos paraibanos, está na Assembleia de Deus e trabalha como professora do Centro de Estudos Teológicos da Assembleia de Deus, e é crente da Assembleia de Deus agora. Percebe a multiplicidade? Percebe a mistura? E tenho o maior orgulho de dizer que eu tenho 2 paraibanos em casa, que amam cuscuz. Então, isso é a multiforme sabedoria de Deus. Deus age como quer, do jeito que quer, da forma
que quer. A gente só tem que deixar Deus trabalhar. Não é verdade? Aí eu coloquei, só para a gente fechar aqui, três formas. Ó. Você vai ter uma igreja bem tradicional, lá antiga. Você vai ter uma igreja mais ou menos tradicional. E você vai ter aquelas igrejas pentecostais e neopentecostais. É essa a religiosidade brasileira, né? Esse protestantismo que chegou naquelas baús, naquelas navios, com aquele bando de gente branca, toda desconfiada, né? Hoje é uma grande igreja, né? Um grande povo com várias denominações. Obrigada pela atenção de vocês. Deus os abençoe. Eu espero vocês lá no CETAD.